Faça da alegria do seu irmão a sua alegria. A palavra do Senhor, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo de número 15, ela nos diz que nós precisamos nos alegrar com aqueles que se alegram. E aqui eu quero destacar, como terceira verdade que as Sagradas Escrituras nos ensinam, sobre a alegria que Deus proporciona ao nosso coração. Alegria essa tão maravilhosa na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que nos faz sermos pessoas capazes de nos alegrarmos com aqueles que se alegram, de nos alegrarmos com os nossos irmãos, de ficarmos felizes pela felicidade do nosso irmão. É bem na verdade que o texto sagrado, ele estabelece duas diretrizes. Precisamos nos alegrar com aqueles que se alegram e precisamos chorar com aqueles que choram. E, de fato, as pessoas que choram com aquelas que realmente estão chorando, estão pranteando, são aquelas que, na grande maioria das vezes, não são as mesmas que se alegram quando alguém está alegre. Infelizmente, nós sabemos que é uma realidade onde muitos querem apenas se alegrar com aqueles que se alegram e já não querem colocar em prática a continuação do próprio texto, onde Paulo diz que é preciso também chorar com aqueles que choram. Mas a ideia aqui que nós estamos destacando, querido, é que precisamos observar que, de fato, a alegria que inundou o nosso coração, vinda da parte do Senhor Jesus, nos leva, nos direciona a sentirmos felicidade, a regozijarmos pelo fato de que os nossos amados irmãos, de que as pessoas a quem nós amamos, a tanto queremos bem, elas estão desfrutando de momento festivo, de momentos felizes, e nós precisamos também unirmos-nos a elas. Eu quero perguntar a você, com muita sinceridade, gostaria que você refletisse sobre a minha pergunta. Você é o tipo de pessoa que fica feliz quando o seu irmão está feliz? Que tem capacidade de se alegrar com a alegria que é presente ou que está presente na vida do seu irmão? Ou você é simplesmente aquele tipo de irmão similarmente comparado ao filho pródigo? A passagem do filho pródigo nos mostra uma personagem na pessoa do irmão daquele filho pródigo. Só que bem na verdade os dois eram realmente pródigos. Se pararmos para olhar a história, se estudarmos a história com calma, vamos perceber que os dois eles estavam errados. Mas ele regressa após ter feito tantas coisas erradas e ele recebe o perdão do pai. Mas aquele que estava ali, que também, que se diga de passagem, recebeu a sua parte da herança, coisa que muitas vezes a gente deixa passar desapercebido em uma leitura rápida, esse não conseguia aceitar o fato de que Deus havia perdoado o seu irmão. Ele não conseguia se alegrar, ele não conseguia se regozijar com a festa que fora preparada para o seu irmão pelo seu pai. Queridos, como nós reagimos diante da felicidade dos nossos irmãos? Você é esse tipo de pessoa que não consegue se alegrar quando o seu irmão está
feliz, quando seu irmão está jubilante por alguma coisa que ele tenha conquistado. Infelizmente, dentro da igreja do Senhor, no contexto do povo de Deus, nós nos deparamos com tristes realidades, onde alguns observam a vida do seu irmão e utilizam de um termo ou de termos muito cruéis, muito pesados. Eu mesmo já vi situações da seguinte natureza, onde o irmão, ele ao ver o outro irmão em Cristo adquirindo posses, adquirindo propriedades, crescendo, prosperando financeiramente, esse irmão que observava o outro adquirindo essas posses, ele começou a utilizar esse tipo de linguagem. Olha, eu acho que o fulano ele deve estar roubando. Eu acho que o fulano ele deve estar fazendo alguma coisa errada, porque ele está crescendo muito rápido. Ele está subindo na vida muito rápido. Olha, ele trocou de carro esse ano. Olha, ele está conquistando isso, ele está fazendo aquilo. Ao invés de se alegrar com seu irmão, ao invés de render graças ao Senhor pelo fato do seu irmão em Cristo estar progredindo, estar prosperando financeiramente. Queridos, infelizmente esse sentimento de inveja é um sentimento que não agrada o coração de Deus. A palavra do Senhor, ela nos chama a atenção aqui para nós nos alegrarmos com aqueles que se alegram, para nós buscarmos trazer a alegria que contagia o coração do nosso irmão para o nosso coração, de nos conectarmos de tal forma com esse irmão que está crescendo, que está prosperando, que está progredindo, nos conectarmos de tal forma que possamos sentir a alegria que há no coração dele. Isso é o que Paulo está querendo dizer aqui, que nós precisamos aprender a ficarmos alegres, felizes pelo fato dos nossos irmãos estarem desfrutando também dessa alegria. Querido, os cultos que geralmente nós realizamos, chamados cultos de ação de graça ou de ações de graças, são cultos esses com as finalidades mais diversas nos sentidos de contar as bênçãos alcançadas. E nessa variedade de bênçãos adquiridas, muitas pessoas têm costume de fazer esse tipo de culto, um culto de gratidão ao Senhor nosso Deus, por bênçãos conquistadas, alcançadas, por bênçãos essas vindas da mão do Senhor nosso Deus. E esses momentos de bênçãos que nós temos a oportunidade tanto de fazer esse culto ou de participar de um culto como esse, juntamente com os nossos irmãos em Cristo, é um momento de coletividade em alegria. É um momento de nos regozijarmos juntamente com o povo de Deus, rendendo graças ao Senhor, pela mão do Senhor está dispensando bênçãos sem medidas sobre a vida do seu povo. É esse o sentimento que precisa dominar o nosso coração. Por isso eu quero aqui destacar, como terceira razão ou motivo para nossa edificação, terceira razão para nós nos alegrarmos no Senhor, é que nós precisamos fazer da alegria do nosso irmão a nossa alegria também. Louvado seja o nome do Senhor. O próximo passo que eu quero destacar para nossa reflexão, para nossa meditação na palavra do Senhor, é que como razão ou motivo pelo qual nós devemos nos alegrar, está descrito naquilo que Paulo escreve à igreja de Corinto, na sua segunda carta, capítulo de número 9. O versículo é o de número 6. Eu gostaria que você pudesse olhar para esse texto aí e perceba o que a palavra de Deus diz. Versos 6 e 7 diz assim: E isto afirmo, aquele que semeia pouco, também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra. O próximo passo que quero destacar aqui é esse. É que precisamos observar o que o texto sagrado nos diz com relação
ao privilégio de podermos participar da grandiosa obra do Senhor nosso Deus, pelo privilégio de podermos participar do maior investimento que podemos fazer nesse mundo, financeiramente falando. Querido, o verso de número 7, ele vai concluindo dizendo o seguinte, que Deus ama a quem dá com alegria. Se você atentar para o que o verso diz anteriormente, Paulo ele vai fazer um destaque aqui aos Coríntios dizendo, olha, não dê nem com tristeza, nem por obrigação, em outras traduções bíblicas, ou por necessidade. Amado irmão, você é o tipo de pessoa que quando dá alguma coisa na obra de Deus, depois você se arrepende, você se entristece, você para e fica, puxa vida, o pregador ele falou que a gente tinha que investir na obra de Deus, e aí eu meti a mão no meu bolso e dei tanto, eu poderia ter dado menos, eu poderia não ter dado. Você é esse tipo de pessoa que sente esse pesar, que fica se remoendo porque deu algum valor na obra do Senhor? Eu quero dizer para você o que a palavra de Deus nos ensina. Paulo ele diz aqui que a forma na qual nós devemos investir no reino de Deus é essa, é com amor, valorizando o reino de Deus como sendo a prioridade nas nossas vidas, como sendo aquilo de maior importância na nossa vida. Eu pergunto a você, quanto você acha que vale uma alma? Quanto você acha que precisa investir para que uma alma seja alcançada para Cristo? A Bíblia Sagrada diz que uma alma ela vale mais que o mundo inteiro. Isso nos faz refletir dentro de uma figura de linguagem na língua portuguesa chamada hipérbole, ou seja, uma expressão de exagero, mas nos faz perceber a dimensão do que é realmente o valor de uma vida. Vida essa conquistada pelo precioso sangue do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Aí você pode dizer, pastor, sim, então foi Jesus que pagou o preço. E daí? Por que eu tenho que dar recursos na igreja? Por que eu tenho que investir no reino de Deus, na obra do Senhor? Queridos, porque se você ler a Bíblia Sagrada, você vai perceber que o próprio Senhor Jesus, ele não colocou o dinheiro de lado. O próprio Senhor Jesus, ele tinha pessoas, mulheres, que colaboravam com o ministério de Jesus financeiramente. Você vai perceber que o dinheiro ele tem o seu lugar, ele tem o seu valor. Mas, infelizmente, quando nós deixamos de, ao invés de servir ao dinheiro e servir a Deus, nós vamos andar numa direção correta. Porque muitos, infelizmente, servem não a Deus, mas servem ao dinheiro. E o dinheiro, ele é um péssimo senhor, mas ele é um ótimo, um excelente servo. Jesus, ele se serviu de recursos financeiros nesse mundo para poder cobrir momentos de necessidade que haveriam pela frente. O próprio apóstolo Paulo, ele fala sobre a importância dos recursos financeiros. E ele fala sobre o perigo de buscar riquezas e fala também que não o dinheiro, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. Com tudo isso, querido, eu quero dizer para você o que Paulo está dizendo aqui. Paulo está findando esse verso 7 dizendo que Deus, ele ama, olha só, Deus ama, querido, isso é muito profundo. Deus ama aquele que dá com alegria. Alegria. Porventura você é o tipo de pessoa que fica alegre quando investe na obra do Senhor? Ou você faz por obrigação? Ou você faz por tristeza ou com tristeza? Você costuma dar o seu melhor para Deus, financeiramente falando? O seu melhor para Deus não está estabelecido em um valor no sentido altíssimo monetariamente falando. O seu melhor para Deus está baseado na intenção que há dentro do seu coração. Você olha para Lucas capítulo 21.
A passagem bíblica referente àquela mulher viúva, pobre, que ali havia depositado no gasofilácio muito além daquilo que os ricos haviam depositado, pois eles haviam depositado daquilo que sobejava, daquilo que sobrava. Mas aquela viúva, diz a palavra do Senhor, que ela deu tudo o que possuía. Querido, Deus ele não quer nada mais ou nada menos do que o nosso tudo. Deus ele nos quer por completo. Infelizmente, muitas pessoas não conseguem colocar esse texto dentro do seu coração. Não permitem que essa alegria domine o seu coração. E se você analisar com bastante calma, quando Paulo escreve aos cristãos da Galácia, capítulo 5, falando sobre o fruto do Espírito, ele vai dizer que uma das ramificações do fruto do Espírito é a alegria. A alegria, querido. Essa alegria em poder participar da obra de Deus financeiramente. Paulo está dizendo aqui que esse Deus, o qual nós servimos, ele ama aquele que dá com alegria. Que você possa ser esse tipo de pessoa. Que você possa ser essa pessoa que é alegre em poder participar da obra do Senhor, financeiramente falando. Que você possa ser essa pessoa que tem dentro do seu coração, transbordando, regozijando esse sentimento. Amado irmão, eu não sei como tem andado a sua vida com relação a essa questão, mas eu quero dizer para você que muitas pessoas, elas querem servir a Deus, mas não querem servir a Deus verdadeiramente, completamente, integralmente. Elas querem servir a Deus de forma parcial. Quer seja na vida conjugal, tem algum problema, elas não querem mexer. Querem servir a Deus daquele jeito ali, sem resolver o problema. Querem viver para Deus, com uma vida financeira diante do Senhor, do altar do Senhor, incorretamente. Querem viver uma vida para Deus, baseada em mentiras, apresentando uma coisa que elas não são. E eu quero dizer para você com muita sinceridade do meu coração, que só é possível servir a Deus se for verdadeiramente, completamente, integralmente. Com Deus, querido, é assim, ou é tudo ou é nada. Ou nós servimos a Deus verdadeiramente ou não. É interessante olhar para esse contexto e perceber que Deus está dizendo que Ele nos ama. Ele ama aquele que dá com alegria. E o desejo do meu coração é que essa alegria ela possa fazer parte do seu coração. Que você possa sentir essa alegria dentro do seu ser, pelo fato de poder investir no reino de Deus, de poder investir na obra do Senhor. Que você possa se alegrar em poder saber que quando você investe, independentemente do valor que você investe, você sabe que vidas são alcançadas do império das trevas, que drogados da Cracolândia são alcançados pela graça do Senhor, através do projeto Cristolândia, como a nossa denominação trabalha. Que o teu coração possa se alegrar quando você olha e sabe que aquilo que você investiu no reino de Deus está sendo utilizado para que a assistência social chegue nos moradores de rua, para que as Bíblias cheguem dentro dos presídios, para que a palavra de Deus ela alcance o bairro que você mora, fazendo com que famílias sejam estruturadas novamente, fazendo com que o inimigo parta em retirada pelo poder do Santo Evangelho. Querido, o que eu peço a Deus é que essa alegria ela domine o teu coração de tal forma que você se sinta feliz em poder participar da obra do Senhor. Porque é muito importante isso para Deus. É tão importante que Ele está dizendo que Ele ama, querido, aquele que dá com alegria. Próximo passo, ou próxima razão que eu quero compartilhar com você
Pai.